Ok, pessoal, vamos lá então continuar aí com a nossa caminhada aí dentro da programação, dos algoritmos, ok? Bom, ah, na aula passada a gente praticamente tirou dúvidas, né? Só tirou dúvidas e é assim realmente que eu gosto de conduzir. Então a gente vai continuar, né, tirando aí as dúvidas de vocês. Lembrando o quê? Lembrando que nesse momento a gente está trabalhando com as listas de exercício do URI, né? E que para vocês poderem, né, começar a fazer as listas, é necessário que pelo menos você tenha lido até o capítulo 3 desse livro branco aqui, tá? Então, leu até o capítulo 3, você já tem condição de começar a fazer a primeira lista de exercícios lá que eu liberei, que é a lista número 1, só sobre estrutura sequencial. Se você já terminou de fazer essa lista, aí você já pode ir para a segunda lista, tá? Mas aí você precisa já ter lido o capítulo 4 desse livro branco, ok? Então a gente está aqui, a gente está, resumindo, trabalhando estrutura sequencial na primeira lista e a estrutura condicional na segunda lista, ok? Bom, então vamos lá. Alguém tem aí alguma dúvida que queira trazer para tirar? Diga lá, Ciel. As duas últimas da segunda lista deve ser, não é isso? Acho que a primeira lista você terminou. Tá... Ah, não. Estrutura sequencial. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar a tirar essa sua dúvida. Ah, perfeito, cara. E aí é o SAV, a entrada de dados lá da múltiplos dados. Ok, então vou começar aqui com a dúvida do Ciel, depois eu passo para a dúvida do Sávio. Se alguém tiver mais dúvidas com relação ao URI ou com relação ao livro, pessoal que chegou aí na semana passada, se tiver dúvida sobre alguma coisa do livro, é só avisar, bota aí no chat, tá bom? Então vamos lá. Essa daqui, Ciel, conversão de tempo. Vou pegar aqui o teu código para a gente partir dele. Então vamos só ver aqui. Essa questão, ela vai informar um valor inteiro, um número n, que é a duração em segundos de um determinado evento, né, numa fábrica. E aí você vai expressar ele nesse formato, horas, minutos e segundos. Beleza. Então tá aqui. Então eu vou testar aqui, 556. Zero nove 16. 0 horas, 9 minutos, 16 segundos. Beleza. Vamos agora para esse 001.
Beleza. Vamos para esse aqui. 39, 56 e 53. 30, pronto. Então esse aqui deu problema e a gente vai usar ele como base. Aqui o Ciel, você leu o valor, beleza. Aí pegou o valor e dividiu por 3.600, que é a quantidade de segundos dentro de uma hora, né? Então, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, então uma hora tem 3.600 segundos. Só que aqui, Ciel, você precisa do valor inteiro dessa divisão. É que o valor inteiro dessa divisão, tudo bem que você usou aqui o toFixed 0, né? Beleza, é uma alternativa. Então você pegou, está usando aqui o toFixed 0 para exibir sem a parte decimal. Legal, gostei aqui da ideia. Aí agora, o resto das horas, perfeito. Aí você vai pegar o resto lá das horas e vai dividir por 60, que é para saber daqueles segundos que restaram, quantos minutos ainda tem. Aí você tem aqui minutos, está usando o toFixed 0 também. E aí pegou o resto dos minutos. O resto dos minutos é aquele resto de horas dividir. Tá. É o resto da divisão por 60. Beleza. E aí esse resto minutos é o que vai ser de segundos. Aparentemente aqui a lógica tá legal, tá ok. Vou rodar de novo. Tá. Então aqui, Ciel, a sua ideia foi legal, foi boa. Só que tem um pequeno problema. Olha só. Nesse caso aqui, esse valor 140.153, quando você divide por 3.600, olha só o valor que ele vai dar. Vou botar bem aqui só para a gente ver. Horas. Dá 38,931. Quando você aplicar o toFixed, bem aqui embaixo, toFixed 0, ele vai exibir esse valor aqui sem casas decimais. Aí o que é que ele vai fazer? Como aqui é 9,9, ele vai arredondar o valor para 39. Então, embora a sua ideia seja boa, achei interessante, mas ela não vai funcionar por causa desse detalhe. Quando depois da casa decimal for 5, ele já arredonda para o próximo número inteiro, o toFixed. Então aqui, você realmente vai ter que usar o math.trunc, pegar somente a parte inteira da divisão. Aí aqui, do mesmo jeito, math.trunc, pegar a parte inteira dessa outra divisão. Aí aqui nas horas, você já não precisa mais, e nem nos minutos, não precisa mais do toFixed. E nem nos segundos também, porque você não vai mais dividir, né? Vai restar um valor inteiro aqui. O resto da divisão sempre é um valor inteiro. Se a gente for rodar agora, 38,5553.
385553. Então, é só esse detalhe aí, Ciel. Usa o math.trunc. Beleza? Mas eu gostei da ideia, foi boa. Beleza essa daí, Ciel? Tranquilo? Pronto. Nada, cara. Aí nessa outra questão, na 1020, você tem a mesma lógica da questão anterior. Só que em vez de ser hora, minuto e segundo, vai ser ano, mês e dia. Então o que é que você vai fazer? Ele vai entrar com o valor em dias, né? A idade da pessoa é em dias e você vai dizer quantos anos, meses e dias aquela pessoa tem de vida. Aí você vai considerar o ano como 365 dias, o mês com 30 dias, tá? Aí você vai usar a mesma lógica que você usou aqui. Só que aqui, em vez de ser horas, é anos, e os segundos aqui são 365 dias, né? Aí vai ter resto do ano, ele vai restar tantos dias, aí agora você vai dividir por 30, né? Que é o mês, tem 30 dias, ele está dizendo lá. Aí você vai ter o mês, o resto do mês, e o resto do mês vão ser os dias. É exatamente a mesma lógica. A única diferença é que você vai exibir em 3 linhas, né? Ano, mês e dia. Não, o paciente é da leitura como inteiro. Ele pega a leitura, que é string, e transforma para inteiro. Agora o trunc, ele vai truncar, ele não pega o resto da divisão. O resto da divisão, quem pega é esse operador aqui, ó, o porcento. O trunc, vamos só entender aqui. Eu não lembro se eu falei, foi nessa turma, mas eu vou falar aqui a diferença entre o trunc round, floor e sale. São 4 funções matemáticas que vocês vão usar em algumas questões. Então, por exemplo, se você tiver math.trunc, esse número aqui, 3.14159. Isso daqui, ele vai retornar esse valor aqui, ó, 3. Por quê? Porque o trunc faz o seguinte, ele pega, a partir da casa do ponto decimal em diante, ele despreza. Ele retorna os números que tem antes da casa decimal. Tá? Então, trunc, ele vai, como o nome diz, truncar. Ele vai quebrar, né? Vai cortar ele lá na casa decimal, no ponto decimal. Aí você tem uma função chamada math.round. Vocês viram lá. Se eu pegar o math.round e aplicar nesse mesmo valor, ele vai retornar o número 3. Então, nesse caso, ele retorna, vai ter o mesmo valor que o math.trunc. Nesse caso específico desse número. Aí eu tenho mais 2 funções semelhantes. Tenho math.floor. Se eu aplicar nessa função, esse número, math.floor vai dar 3 também. O que é que o floor faz? O nome já diz, floor, chão. Ele vai pegar o valor inteiro inferior a ele. Ou seja, ele vai pegar o maior número inteiro menor do que esse número. Né? Então, qual é o valor inteiro que é inferior
a esse número 3.14? É o 3. Ele vai pegar o chão, o limite inferior desse número aqui. E tem uma outra função, que é útil em algumas vezes, que é o seio. É o teto. O teto faz o contrário do floor. Ele pega o limite superior. Qual é o menor inteiro maior do que esse número aqui? Ou seja, qual é o inteiro que vem logo depois dele? É o número 4. Então, eu tenho essas 4 funções aqui matemáticas que auxiliam, né, em alguns problemas. Então, o trunque, ele trunca. Ele chegou aqui na casa decimal, ele simplesmente faz isso. Pá, remove o que tem de decimal. Aí ele retorna o número 3. O round, ele vai arredondar, tá? Só que o round, ele arredonda para o número inteiro mais próximo. Ok? Então, o 3 é o número inteiro mais próximo de 3.14. Se por acaso, eu faço um exemplo aqui, o floor, ele vai retornar para mim o número inteiro, né, que vem imediatamente antes de 3.14. É o limite inferior. Então, 3.14, né, o limite inferior dele é 3. Ele retorna esse número inteiro. E o seio é o teto. Qual é o número inteiro que vem logo depois de 3.14? É o 4. Agora vamos olhar aqui o seguinte. Se por acaso eu tivesse aqui o número 3.74, o que é que ia acontecer? Trunque de 3.74159 dá 3. Por quê? Porque ele pega aqui a partir da casa decimal, não importa o que vem depois. Ele trunca, ele vai truncar. Round, ele vai arredondar o 3.74 para o número inteiro mais próximo. Então, o número inteiro mais próximo de 374 é o 4, não é o 3. O floor vai retornar o limite inferior. Qual é o inteiro que vem antes desse número? É o 3. E o seio vai retornar um número inteiro imediatamente posterior, o limite superior desse número. Ele retorna 4. Então, observem que essas 4 funções, né, têm objetivos distintos, só que a round é a única que se comporta de maneira diferente dependendo do número. Tá certo? Então, dependendo do número, ele pode arredondar para mais ou para menos. Então, é por isso, né, que nesse exemplo que eu dei do Ciel, o toFixed, ele deu aquele problema, porque o toFixed, ele se comporta como round, ele faz um arredondamento, tá? E ele arredonda a partir de quanto? A partir de 5. Se a casa decimal, né, é 5, ele já está mais próximo do 4. Agora, se eu tiver aqui 4, abaixo de 5, ele arredonda para 3 e traz para baixo, ok? Então, ora o round se comporta como floor e ora ele se comporta como seio. Tudo vai depender do número que vai estar aqui dentro do parâmetro. Ok? Ficou claro isso aí, pessoal? A diferença entre essas funções? O trunque sempre vai ser igual ao floor. Exatamente, Luan. Bem observado. O trunque sempre vai ser igual ao floor. Ele vai sempre trazer o número que vem abaixo dele. Se ele pega 3.5, Marcelo, ele já vai para cima. 3.5 ele já arredonda para cima.
próximo inteiro. Aí vem a pergunta, né? Aí vem a pergunta. Se o floor é igual ao trunc, qual é a diferença entre o floor e o trunc? Né? Aí vem a grande pergunta. Se ele é igual, por que que eu tenho os dois? Aí já é uma questão interna, tá certo? É uma questão interna da representação numérica, tá? Na memória do computador. Na verdade, o que que acontece quando eu tenho um trunc? Ele me retorna um número inteiro. 3. Acabou aqui, tá? No caso do floor e do seio, o que é que ele vai fazer? Ele vai me retornar o número inteiro, porém no formato de ponto flutuante. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui é que o floor é 3.0 e aqui o seio é 4.0. São números inteiros. Porém, eles estão no formato de ponto flutuante. Ok? Então, internamente na memória, a representação seria diferente. Desse 3 aqui para esse aqui. Né? Ele pode usar, quando eu tenho um número de ponto flutuante, eu preciso de mais bits para representá-lo do que um número inteiro. Ok? Mas aí, neste momento, né, isso daí não é relevante, né, para o conhecimento de vocês na disciplina. É interessante como uma curiosidade, né, saber o porquê. Mas vocês não vão precisar dessa informação nessa disciplina aqui ainda não, tá bom? Agora, no próximo semestre, quem é aí da área de computação, né, pessoal da ciência de computação, engenharia de computação e análise e desenvolvimento de sistema, na próxima disciplina, que é de programação orientada a objetos, vocês vão usar uma outra linguagem chamada Java. E aí lá essa linguagem é uma linguagem fortemente tipada. E aí você vai levar isso em consideração quando estiver programando, tá bom? Mas nesse momento, fica só como curiosidade. Jorge, em que caso que você está se referindo aqui? Você pensava que era 3 quando se tem um 3.5? Em que função você está falando aí? Ah, tá. Não, não, cara. A partir do 5 ele vai para a próxima. Agora é o seguinte, tem um detalhe aí. Tem um detalhe. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo simular o detalhe aqui. Vamos usar aqui o math.round de 3.5. Não vou conseguir simular não. Ele vai para 4. Né? Aí se eu tenho aqui 3.4, aí ele vai para 3. Vou botar 3.5 e já vai para 4. Então 5, a partir de 5 ele já sobe. Abaixo de 5 ele já despreza. Ok? Beleza. Aí tem só um detalhe que, com relação a isso, mas ele acontece no toFixit. Mas eu não vou falar isso agora, vou deixar. Tem uma questão lá na frente,
né? Numa lista, acho que é na 4, é na 5, não lembro aqui. Lá na frente a gente vai voltar a falar disso daqui. É um caso bem particular do toFixed. Aí eu volto a falar sobre esse detalhe. Mas com relação ao math round, trunc, floor, é assim que vai funcionar. Pois é. Vamos ver aqui o toFixed. Ó. Então aqui, x recebe 3.1415.9. Beleza. Agora eu vou fazer aqui x.toFixed. Eu vou querer com 3 casas. Então, o que é que acontece? Ó? Ele na terceira casa é o número 1. Só que como o próximo número é 5, ele já vai arredondar o 1 para 2. Aí ele passa para o próximo. Aí foi isso que aconteceu nesse exemplo do Ciel que eu dei para vocês. Aí ele já passa para o 2. Tá? Aí se eu fizer toFixed 4, 5 passa para 6, porque o próximo é 9. Se eu botar com 2 casas, 3.14, que é o próximo número depois do 4, né? Já que eu quero 2 casas, ele olha para o próximo número. Como o próximo número é 1, ele vai deixar o 4 mesmo. Então, 5, a partir do 5 ele já arredonda. Isso, o final é 59, mas ele vai olhar, né? Ele olhou para o próximo número que está depois do 5. Agora deixa eu mostrar aqui uma coisa, ó. 59, pronto. 14, 15 e 1. Agora eu vou fazer o toFixed de 3. Ó. Então, não importa. Ele vai sempre olhar para o próximo número. Eu pedi 3 casas, 1, 2, 3. Aí o próximo número é qual? É o 5. Beleza. Então ele vai passar o 1 para 2. Aí quando eu passo o 4, vamos pegar aqui com 2 casas. Ele vai pegar 1, 2, então ele vai botar até a segunda casa. O número que está depois do 4 é 1. Então, ele vai truncar, né? Ele vai deixar até o 4. Então, não importa o que vem depois, ele olha sempre para o próximo número. Próximo inteiro. Beleza, pessoal? Ficou claro aí? Aí isso é uma questão interessante que vocês vão lidar, né? E aí, principalmente o pessoal da engenharia, que vai usar a programação para calcular, né? O objetivo de aprender essa disciplina, de ter essa disciplina no curso, é que vocês vão aprender a resolver equações diferenciais numericamente, não é analiticamente, como a gente resolve equações, né? Manipulando símbolos. Tem algumas equações que não consegue resolver, né, analiticamente, aí você resolve numericamente. E aí essa questão de arredondamento de casas decimais, né, principalmente o pessoal da engenharia que trabalha com precisão de muitas casas, né? Então essa questão é uma questão que realmente tem que ser levada em conta. Bom, então tá, tão tranquilo aí, né, essa questão. Vamos aí para a dúvida do Sávio. O Sávio perguntou aí, o math_trunc seria a mesma coisa do parseInt? Ele não é a mesma coisa, mas ele faz a mesma coisa. Como assim? É como você ter um carro bicombustível. Gasolina e álcool são a mesma coisa? Não.
Mas se eu botar no tanque do carro, vão fazer a mesma coisa. Vão dar energia para o carro poder andar. Então, qual é a diferença do trunque e do paciente, né? Na prática aqui. É porque é o seguinte, se eu usar aqui paciente, ó, no lugar do trunque, ele vai pegar esse número e vai transformá-lo para número inteiro. Só que na hora que ele for transformar para número inteiro, ele vai desprezar as casas decimais. Então, o que ele faz o paciente é uma transformação numérica. Ele vai transformar o dado que ele recebeu para número inteiro. Aí, quando ele estiver transformando, ele vai chegar na casa decimal e vai parar. Ok? E aí ele funciona tanto para string como para double, para qualquer coisa que eu botar aqui dentro. Ó. O objetivo dele é receber string e transformar para inteiro. Já o trunc não. O trunc eu não posso passar uma string aqui para ele. O trunc ele espera receber sempre um valor. E aí como é que ele trabalha? Ele trabalha diferente. Ele já vai ir lá direto na casa decimal e já corta, né? Ele passa lá a faca ali, pá, corta e morreu. Ele não vai fazer o trabalho de transformar aquilo ali para inteiro. É outro algoritmo que vai usar. Então o trunco ele já é bruto. Ele vai lá no ponto decimal e acaba. Pá. O paciente não. Ele tem um algoritmo que vocês vão aprender nessa disciplina, que ele vai pegar e vai transformar aquilo ali para inteiro. Ok? Mas no resultado final, se você usar, vai dar a mesma coisa. Ok, então vamos lá. Aí aqui a outra dúvida do Sávio, a questão de múltiplos dados, né? A gente estava até falando foi uma dúvida que ele tirou comigo pelo WhatsApp, eu acho que era na lista 2, tá? Que isso vai acontecer nas questões da lista 2. Pronto. Eu vou pegar aqui essa primeira questão, a 1035. Isso. Que foi a questão que o Sávio teve a dúvida e eu vou usá-la aqui, viu, Sávio? Vou botar teu código aqui. Eu vou usar o código dele para exemplificar essa questão da entrada de dados. Ok? Então, o que que acontece? Observem o seguinte. Lá na lista 1, quando a gente tinha vários dados de entrada, né? Vamos ver aqui. Lá na lista 1, os dados de entrada, olha como é que eles eram. Não, isso aqui não rola não. Acho que é esse aqui. Pronto. Os dados de entrada, ó, vem um em cada linha, tá? Linhas separadas. Então significa que cada linha você vai ler com um prompt. É um prompt para essa linha, o outro prompt para essa daqui. Então o cara vai digitar isso e depois vai digitar isso. Dois prompts separados. Lá na segunda lista vai começar a aparecer questões assim, ó. Ele vai ler 4 valores inteiros nesse caso, A, B, C e D. Só que ele vai dar os valores na mesma linha, separados por espaço em branco. Ele não vai colocar 4 linhas diferentes, tá? Então, atenção aqui. Nesse código aqui, ó, o que é que o Sávio fez? O algoritmo dele, a lógica dele está correta, tá? Só que a entrada de dados que ele colocou, ele está lendo cada um dos valores com prompt, um prompt para cada variável. Significa que ele vai tentar ler 4 linhas diferentes. É como se eu fosse digitar 4 valores. Só que, na verdade, como é que o Uri vai fornecer isso daí? Ele vai fornecer tudo na mesma linha, com uma linha só, um prompt só. Só que os valores vão estar separados por espaço em branco. Aí como é que você vai ler os valores nesse caso aqui? Aí você vai usar a orientação que tem aqui nesse documento.
tá? Entrada com múltiplos dados. Ok? Então, como é que você vai fazer isso? Vou explicar agora para vocês. Primeiro, você vai ler a linha que tem os valores, né? Então, eu vou ler aqui, vou criar aqui a variável, é uma variável chamada valores. Vou ler essa variável. Pronto. Vou colocar aqui valores de A, B, C, D. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, né, dentro dessa variável valores, o que é que vai estar lá dentro dela? Vai estar essa string aqui, ó. Vai estar essa linha. Vai estar essa linha aqui, ó. 5, 6, 7, 8 separado por espaço em branco. Agora eu vou precisar fatiar essa string, separar os dados dela, né? E distribuir nas variáveis A, B, C e D. E aí, eu vou ter que dizer que o separador aqui dos valores é o espaço em branco. Aí, como é que você vai fazer isso? Você vai usar um comando chamado split. O split faz o quê? O nome já diz, split. Ele vai cortar, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar as variáveis A, B, C e D, colocá-las assim, ó, A, B, C e D, entre colchete, tá bom? E vou colocar aqui valores, ponto, split, e entre parênteses, eu vou colocar o espaço em branco. O que é que isso daqui está fazendo? Isso daqui vai pegar essa string valores e vai fatiar ela onde encontrar o espaço em branco. E aí os valores que ela vai extrair, ela vai jogar na variável A, B, C e D. Então ela vai pegar o 5 e vai colocar no A, o 6 coloca no B, o 7 coloca no C e o 8 ele coloca no D. Tá certo? Só que ele vai colocar no formato de string, ok? Então o A vai ter o texto, né? A string 5. O B vai ter a string 6, o C vai ter a string 7 e o D vai ter a string 8. Tá? Então ele vai colocar isso daqui em cada uma das variáveis. Tá? Só eu preciso trabalhar com números inteiros. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que converter para inteiro cada uma dessas variáveis. Aí logo depois eu vou fazer o quê? Eu vou ter que aplicar o parseInt em cada uma delas. Então, nesse caso aqui, a variável A vai ter o algarismo 5 em forma de string. Aí o parseInt vai converter esse string para número 5. Aí ele atribui novamente no 5, na variável A. Então, vou fazer isso para cada uma das variáveis que estão aqui. Só para ele fazer essa conversão, transformar de string para o número que eu quero. Se fosse ponto flutuante, eu usaria passifloat. Mas no caso aqui é string, é inteiro. Pronto. Aí agora, se eu submeter esse código aqui, do jeito que ele está, aí ele vai passar. Ok? Porque nesse caso, eu estou tratando os valores todos na mesma linha. Ok? Ficou claro aí, Sávio? Pronto. Então, pessoal, a partir da segunda lista de exercício, vai aparecer esse tipo de entrada de dados.
Quando tiver na mesma linha, você vai fazer isso daqui, essa entrada com múltiplos dados. Nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, ele está usando o passe float. Deve ser números de ponto flutuante. E aqui são 3 valores, então está usando as variáveis A, B e C. Né? No caso aqui do Savio eram 4. Se fosse 5 valores, aí você botava assim. Se fossem 2 valores, A e B. Né? Se estivessem na mesma linha. É só fazer isso daqui que vai dar certo. Ou, vamos lá. Para printar o teu ou esse aqui do Savio? Esse aqui, né? Do múltiplos valores. Ciel, na prática, isso daí é um vetor. Mas nesse momento vocês não precisam saber que isso é vetor, não, tá? Nesse momento, ainda não precisa saber. Lá na frente, depois da AV1, né? Lá, depois da prova, a gente já vai estar trabalhando com vetor. Aí vocês vão ver que isso daqui é um vetor que a gente está usando, tá? Só que eu estou dando um nome diferente para cada variável, e não o mesmo nome, como realmente a gente faz no vetor, tá? Mas, por enquanto, vamos apenas fingir que não é vetor, que é apenas uma maneira de declarar as variáveis, né? Para usar lá no split, tá certo? Joia. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Perguntas? Pessoal aí que entrou na semana passada, que começou na semana passada aqui na disciplina, tem alguma dúvida com relação ao livro? Vamos lá. Beleza, Ciel. Isso, Sávio, quando eles aparecem, na verdade eles sempre aparecem como string, mas é quando eles estiverem na mesma string, né, na mesma linha. Sempre eles vão estar como string, mas nesse caso é porque eles estão na mesma string, na mesma linha. Beleza. Qual é a questão, Sávio? Qual é o código dela? Da lista 2, né? Se não me engano. 1046. Beleza. Então vamos lá. Só pegar aqui, atualizar aqui a presença.
Ok. Então vamos lá. 10:46. Tempo de jogo. Então, vou fazer o seguinte: eu vou dar aqui a lógica. Vou falar da lógica dela, para que você. Vou dar uma dica, né, para que vocês possam implementar. Então, é o seguinte: ele diz que o tempo de jogo ele vai fornecer a hora inicial e a hora final do jogo. Então, você começou a jogar, né, às 16 horas, nesse primeiro exemplo, ó, e terminou de jogar às 2 horas da manhã, ok? Aí você se empolgou lá, virou a noite, pá. Aí ele quer que você diga qual foi a duração desse jogo. E aí você vai escrever 10 horas. No caso aqui, desse outro exemplo, você começou a jogar às 0 hora, né, meia-noite, e terminou às 0 hora. Então, nessa observação, ele diz o seguinte: a duração mínima é de 1 hora e a máxima de 24 horas, ok? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente deduz? Não foi que ele começou e terminou, né, na mesma hora, não. Ou seja, ele não chegou a jogar nem 1 minuto, né? Nem 1 hora. Não, nesse caso aqui significa que ele jogou 24 horas, né? Porque a duração mínima, máxima aqui de jogo a mínima é de 1 hora e a máxima é de 24. Então, nesse exemplo aqui, o cara passou o dia inteiro jogando. Começou meia-noite e terminou meia-noite. E nesse outro exemplo, ele começou 2 horas da manhã e terminou às 16 horas, né? 4 horas da tarde. Então, nesse caso aqui, o jogo durou 14 horas. Tá? Então, qual é que vai ser a lógica aqui? A lógica é o seguinte: você vai ter a hora inicial e a hora final. Então, você tem duas situações aqui. Você tem a hora de início e a hora do fim do jogo. Ok? Bom, para eu saber a duração do jogo, o que é que acontece? Basta você fazer, lembrando aí da física, né? Delta T, a diferença entre os tempos, tempo final e tempo inicial. Então, a duração, ela vai ser quem? É a hora que o jogo terminou menos a hora que o jogo iniciou. Por exemplo, se eu comecei a jogar às 2 da manhã e terminei às 4 da tarde, a minha duração vai ser 16 menos 2, né? Que vai dar 14 horas. Beleza. Até aí tudo bem, professor. Mas, e com relação ao primeiro exemplo, que é o inverso? O cara começou a jogar às 4 horas da tarde, mas terminou às 2 horas da manhã. Se eu fizer isso daqui, eu vou ter 2 menos 16. Na verdade, vai dar menos 14. Então, essa é uma situação quando essa diferença da negativa significa o quê? Que o cara passou para o dia seguinte, né? Ele passou para o dia seguinte.
Se der positivo, tudo bem. Eu estou dentro ainda do mesmo dia. Mas quando dá negativo, significa que eu comecei a jogar num dia e terminei de jogar no dia seguinte. Aí eu vou precisar fazer uma operação matemática aí para poder descobrir qual vai ser a hora final, né? Qual vai ser a duração, desculpa, qual vai ser a duração desse meu jogo até aquela hora final. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Imagina o dia aqui, aqui, ok. Aí aqui eu tenho meu dia, começou aqui, ó, 0 hora, né? Meia-noite. E aqui o dia terminou 24 horas, que equivale a 0 hora do dia seguinte, né? Aí aqui já começa um novo dia. E aí o dia prossegue. Vou botar mais uma divisão aqui. Pronto, fazer assim que fica melhor. Então aqui 24, que na verdade equivale a 0 hora aqui desse outro dia, né? Estou começando um novo dia, e aí esse novo dia vai terminar aqui 24 horas. E esse 24 começa o novo dia. Então, nesse caso aqui, o cara começou a jogar bem aqui, às 16 horas, e terminou de jogar bem aqui, 2 horas da manhã. Então, a diferença vai dar negativa. Então, você vai bolar, aí eu vou deixar com vocês, vocês vão bolar uma maneira de, quando essa diferença der negativa, como é que eu vou fazer esse cálculo, né? Lembrando o seguinte, ó, que de 16 horas até as 24 horas, eu tenho quanto? 24 menos 16, eu tenho 8 horas. E das 24 horas até as 2, né? Ou seja, de 0 hora desse dia até as 2, eu tenho 2 horas. Então, daqui para cá, eu tive 8 horas. Daqui para cá, eu tive 2 horas. Então, a duração de jogo meu foi 10 horas. Ok? 10 horas. Então, quando der negativo, eu tenho que bolar uma maneira de chegar nesse resultado aqui. E quando foi igual? Quando a hora de início e hora de fim foi igual, né? Bom, se foi igual, né, quando essa diferença der zero, é porque o jogo durou, na verdade, 24 horas. Durou o dia inteiro. Então você tem aqui uma terceira condição. Quando a diferença der zero, é porque o jogo durou 24 horas. Então vocês vão bolar aí um esquema, uma lógica que vai conseguir, né, calcular essa duração aqui, levando em conta essas três possibilidades. A hora final ser maior do que a hora inicial, a hora final ser igual e a hora final ser menor. São três situações diferentes. Isso, o cara maratonou aí, virou jogando. Isso, aí, sabe, tem, né, você pode fazer, tem várias maneiras de fazer. Uma delas é essa, você pode somar mais um dia para resolver. Aí você resolve isso. Então, é como eu costumo dizer, né? Temos aqui na sala, né? Somos
me incluindo, somos 19 pessoas aqui na sala. Vão ser 19 maneiras diferentes de resolver esse problema, tá? Pode ser que até duas pessoas tenham a mesma lógica, a mesma ideia, mas elas vão implementar de maneiras diferentes, tá? Então, são 19 algoritmos diferentes, programas diferentes. Agora, a ideia pode até ser a mesma. Ficou claro aí, Sábio? Clareou aí mais a ideia? Beleza. Joia. Ok. Tem, Ciel. Você tem a função math.abs. A math.abs ela pega o valor absoluto. Ela pega um número negativo e retorna ele positivo. É, fez ABS. Só que o problema é que nesse caso aqui, apenas o ABS não resolveria, né? Porque 2 menos 16 dá menos 14. E se eu usar o ABS nele, vai dar 14. Só que a duração é 10 horas. Então eu preciso fazer um complemento aí para poder resolver essa questão. Complementar aí com alguma operação. O que o Sávio falou aí resolve. Soma mais um dia. Aí você desconta as horas, né, o negativo, aí ele vai te dar a duração. Tem não, Marcelo? Já estou também finalizando, tá? Já botei aí a presença aí de todo mundo. De nada. Bom, pessoal, mais dúvidas aí? Tranquilo? Sei que alguns de vocês aí vão ter aula, né? No, no presencial. E aí eu acho que alguns podem precisar sair mais cedo. Então já botei a presença, então fiquem à vontade. Vou ficar aqui tirando as dúvidas até o final do horário da aula, tá bom? Quem não tem dúvidas, então um grande abraço, fiquem com Deus, boa semana e até quinta. Quem tiver dúvida pode continuar aí na sala, que eu fico aí orientando. Beleza? Tchau, tchau. Valeu, até quinta.